Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo bíblico das mulheres. Toda quinta-feira nós estamos aqui falando de um novo tema, de uma personalidade feminina. Você pode aprender conosco, você pode compartilhar com as pessoas do seu grupo, as pessoas da sua família, as pessoas do trabalho, se assim preferir. É importante que você compartilhe, porque pode propagar para pessoas que estejam precisando dessa palavra, que queiram aprender mais sobre as mulheres da Bíblia. E por se tratar em compartilhar a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todos os dias nós estamos crescendo, superando obstáculos, muitas das vezes metaforicamente nós estamos atravessando desertos, atravessando mares. Qual é a nossa escolha? Viver de fé em fé. Vamos cantar uma canção que fala sobre romper em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai te fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
Glória a Deus, rompendo em fé. Todos os dias estamos rompendo em fé. E por se tratar de fé, de ousadia, nós vamos ouvir agora uma mensagem falando sobre Miriam com a nossa sargento Celina. Corajosa, destemida, esperta, observadora, atenta às oportunidades, aquela que muito ama e se doa. Essas são algumas das qualidades que Deus deu a nós mulheres. Bom dia, eu sou a sargento Celina e hoje nós falaremos sobre uma mulher cheia dessas qualidades. Uma mulher com uma história fantástica, Miriam, a irmã mais velha de Moisés, aquele que foi chamado para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Miriam, ela nasceu por volta de 1400 a.C. Ela nasceu no Antigo Egito. Em Números 26:59 está escrito assim: o nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito, e ela lhe deu à luz a Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. A título de curiosidade, o nome Miriam pode ter sido originalmente um nome egípcio. O significado no egípcio é de amada ou amor, ou ter derivado do aramaico, que pode significar oceano azedo ou ácida. Em hebraico, o significado é amarga, pois tem uma relação com o período que Miriam nasceu, na alta escravidão ali na terra do Egito. A tradição judaica sempre atrelou os nomes próprios aos seus significados, implicando assim uma identificação no futuro daquele indivíduo. Pois bem, em nosso breve estudo, nós veremos a trajetória de Miriam Amor e de Miriam Amarga. Miriam aparece nas Escrituras pela primeira vez em Êxodo, do versículo 1 ao 8, e as Escrituras nos dizem assim: e foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã, postando-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer, ficou observando. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que chame uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. Foi a moça e chamou a mãe do menino. Essa história bíblica ela é fantástica, porque conta que Miriam ela ficou de longe observando o que ia acontecer com seu irmão. Que ao ver a filha de Faraó pegar o menino, logo ela se aproximou e perguntou se queria que chamasse uma das amas das hebreias, para cuidar daquela criança. E o que é mais interessante é que Miriam ela chama Joquebede, a própria mãe do menino. Dessa passagem, eu gosto de falar sobre 3 qualidades de Miriam, que todas nós mulheres devemos ter. A primeira delas é que Miriam ela era interessada por sua família. Ela se importou com seu irmão, com sua mãe, com a dor que a sua família estava passando. Vale lembrar que, à época, todos os meninos dos hebreus, nascidos naquela época especificamente, havia uma ordem que eles fossem mortos assim que nascessem. As parteiras deveriam matá-los. Por quê? Porque por muito se multiplicarem, Faraó tinha medo que os hebreus se rebelassem. A segunda qualidade é que ela era esperta. Não no sentido pejorativo que nós conhecemos o esperto de hoje, Mas Miriam, ela era atenta, vigilante
observadora e interessada. Alguém que demonstrou aproveitar oportunidades. Miriam também demonstrou ser corajosa e destemida. Quando eu leio a passagem bíblica, imagino que Miriam foi uma garota muito bem instruída. A Bíblia não fala que sua mãe pediu que ela ficasse observando de longe, e também não fala que a sua mãe pediu que ela fosse lá falar com a filha de Faraó. Porém, Miriam, ela agiu muito bem. Talvez você que me ouve não tenha tido alguém de referência para lhe instruir, mas o Senhor Deus nos deixou a sua palavra contendo todas as instruções necessárias que nós necessitamos para fazer aquilo que é correto. No curso da história de Miriam, a passagem de Êxodo 15, de 20 ao 21, nos diz assim: Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Miriam, além de profetisa, desempenhou uma influência muito grande sobre as mulheres daquela época. Ela conduziu as mulheres de Israel a adorar, a buscar ao Senhor e a proferir poemas, canções a Deus. Na travessia do Mar Vermelho, elas louvaram o Senhor pelo livramento que Deus tinha dado aos israelitas na saída do Egito. Miriam também teve um papel muito importante na co-liderança do povo de Israel, conforme está escrito em Miqueias 6,4. Diz assim: Pois te fiz sair da terra do Egito e te redimi da casa de escravidão, e enviei diante de ti Arão, Moisés e Miriam. Olha só, as mulheres elas tinham um papel importante na Bíblia, mesmo na época antiga, mesmo antes de Cristo. Então Miriam ela foi uma co-líder, lógico, Moisés, o seu irmão, ele era o líder libertador, mas Miriam ela teve um papel fundamental para instruir as mulheres daquela época. Porém, Miriam ela reaparece nas Escrituras em Números 12. E não mais a Miriam daquele caráter revestido de amor, aquele caráter doce do início, mas agora Miriam faz jus ao seu caráter de amarga, de azeda. Vejamos o que diz as Escrituras. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. No versículo 2, atentem para o que diz a Escritura. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também ele não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. É muito clara a murmuração de Miriam contra Moisés, o seu irmão que lá atrás ela tinha ficado observando para salvá-lo, Agora ela se volta contra o seu irmão e profere palavras de murmuração, de insatisfação contra ele. Pode-se perceber também um ar de inveja. Ela estava incomodada com a liderança de Moisés. Algo fazia com que ela se sentisse insatisfeita e queixosa. Em Números 12, lemos que o comportamento de Miriam ele foi repreendido energicamente por Deus. Na ocasião, ela foi tomada de lepra e ficou branca como a neve. Moisés então orou a Deus por sua cura e Deus atendeu a oração de Moisés. Todavia, Miriam ela foi corrigida. Algo no coração de Miriam nasceu de amargo, de azedo, e Miriam ela se deixou levar por aquele sentimento, mas Deus era com eles, e Deus ouviu e a corrigiu e a curou posteriormente. Em Provérbios 3,12 diz assim: o Senhor ele repreende ao filho que ele ama, assim como ao pai a quem ele quer bem. Deus nos deixou exemplos na Bíblia para que nós pudéssemos aprender com eles. De nada vale nos reunirmos para estudarmos essa palavra se nós não entronizarmos e refletirmos sobre ela. Quais são os pontos que a gente precisa da palavra aplicar na nossa vida? Eu gostaria de fazer uma reflexão, e dizer que aquela Miriam cheia de qualidades no início,
No início de sua caminhada com o Senhor, ela amava a sua família, ela se dedicava, ela se doava à sua família, ao seu irmão, poderia dizer até aos seus irmãos. Ela prezava pela vida. Ela tinha uma missão. Ela, como profetisa, também direcionou as mulheres a adorar a Deus. Porém, Miriam, na sua caminhada, ela passou a ser ácida, ela azedou. Ela se voltou contra o seu irmão e pecou através do pecado da murmuração. Deus enviou a sua correção porque se desagradou. E o que nós podemos aprender, né? Se nós não tivermos essa reflexão sobre pontos específicos na nossa vida, nada vai mudar. Eu trouxe alguns pontos, né? E gostaria de explanar e que o Senhor possa tocar no seu coração, no meu coração, para que a gente possa refletir. Será que nós nos tornamos uma Miriam na nossa caminhada com o Senhor? Será que nós nos deixamos azedar pelas circunstâncias da vida, pelo não que a gente recebe, ou porque as coisas não saem como nós queremos ou no tempo que queremos? Será que estamos nos importando o suficiente com a nossa família, com os nossos irmãos, até os nossos irmãos em Cristo? O que nós temos feito para proteger as pessoas que nós amamos? Quais são as áreas da nossa vida que nos têm feito murmurar, reclamar, de pessoas talvez que nem mereçam isso, né? Porque pode ser algo interior nosso, algo necessário ser tratado e a gente acaba passando isso para as pessoas ao nosso redor. Será que elas merecem isso? Quais os comportamentos que temos tido e estão ao ponto de serem repreendidos energicamente por Deus? Muitas vezes a gente associa pecado com assassinato, com prostituição, com adultério, mas existem pecados que Deus pune severamente, que ele é do interior, que é a contaminação da alma. Então, o que pode haver dentro de nós que Deus está a ponto de nos corrigir? Como você quer ser lembrada, mulher? Você quer ser lembrada como aquela que ama ou aquela que azedou, aquela mulher ácida? Esse é o nosso estudo, deixo para reflexão e gostaria de fazer uma oração. Baixemos nossas cabeças. Senhor soberano Deus, muito obrigada por esse momento de reflexão, obrigada por nos deixar a Tua palavra, obrigada por nos ensinar através do exemplo de Miriam. Pai, eu acredito que somos mulheres que o Senhor deu todas essas qualidades e nós queremos ser lembradas, Pai, pelas qualidades que o Senhor nos deu, não pelos pecados que cometemos. Então eu te peço que a Tua palavra ela vá e produza o efeito para o qual ela foi enviada. Te agradecemos por esse dia, nós te amamos, te adoramos e pedimos que o Senhor seja o primeiro em nossas vidas, porque se o Senhor não for o primeiro, de nada vale. Amém.